Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de fevereiro de 2025, ao som de um pássaro que eu não gravei. Ao som de um pássaro que, se eu quisesse gravar, eu não poderia gravar. Não só porque esse é um pássaro do Havaí, como também porque esse é um pássaro que não existe mais. É um pássaro declarado extinto. Essa é uma das últimas gravações que se tem registro. Eu achei uma outra gravação ali, mas não só ela não está tão limpinha assim, ela precisaria ali de um certo carinho para ficar um pouco mais palatável, como também ela aparentemente não permite o compartilhamento dessa maneira. Então, felizmente, eu encontrei essa outra gravação, vou dar o link para todos vocês, e inclusive um pouco da história desse passarinho, que aliás eu agradeço aqui ao raríssimo Ícaro Ferratini por ter me dado essa dica no Blue Sky, vejam só, pessoas no Blue Sky, é uma história um pouco melancólica. Aliás, o post original que ele me chamou a atenção tentava criticar a ideia de que uma canção do Nirvana, que se entrar aqui eu não sei quem é, e se tocar no rádio eu não sei também quem é, eu não entendo nada de rock, eu não gosto de rock, mas que aquela canção do Nirvana seria a canção mais triste do mundo, hashtag só que não, porque essa canção desse pássaro extinto seria a canção mais triste do mundo. Aí eu falei, por que ela é a mais triste do mundo? Pelo som, pela melodia? Não, simplesmente porque esse pássaro estava ali tentando fazer um dueto com uma fêmea, só que não havia mais fêmeas. Portanto, esse canto que você está ouvindo é de um macho solitário tentando descobrir se ainda existe alguma fêmea para levar adiante, né, esse projeto que é essa variedade, esse modo de ser da natureza, que esse pássaro chama Kauai-o-o, devo estar falando absolutamente errado, claro, né? Ele desapareceu. Então, o que você está ouvindo aí é um canto bastante, aí dá outro sentido, né? Aliás, isso me faz lembrar um professor eu fiz rádio e televisão, agora deve chamar audiovisual, se eu não me engano, na ECA, e eu lembro que tinha um professor de roteiro muito saudoso, muito querido, chamado Chico de Assis, já faleceu, e que às vezes quando ele pegava alguma lição nossa, algum trabalho nosso, a gente fazia algum roteiro e colocava assim, né, ao fundo música triste. Ele falou, não existe música triste, nenhuma música tem um sentido é um pouco ousado o que ele falava, né? Nenhuma música, você pode dar o sentido que você quiser, você pode usar uma música alegre numa cena de terror e eventualmente ela assume outro sentido. Bom, era uma tese dele que eu acho que para em pé, né, de uma certa maneira, volta e meia você vê em algum trabalho audiovisual alguém usando uma trilha inusitada que ganha outro sentido, mas então esse passarinho, se eu não tivesse falado nada para você, era só um passarinho. Agora que você sabe que ele era o último dos moicanos, ou melhor dizendo, o último dos Kauai, ou seja o que for, a coisa fica um pouco mais melancólica, porque quantos outros pássaros por aí estão cantando aí o seu canto do cisne antes de desaparecerem para sempre. Né? Isso é engraçado, isso me faz lembrar quando eu era criança particularmente sensível e sentimental, me levaram para ver algum desenho, não sei se era um desenho da Disney, eu não sei o que era algum desenho, eu era muito pequeno, algum especialista aqui vai provavelmente se lembrar, né, em que de repente um pássaro maravilhoso, magnífico tal, é abatido e o desenho deixa claro que aquele era o último, né? Aquela era uma fêmea, que o caçador tinha matado a fêmea, se bem que a gente tem uma história parecida também com o Bambi, não, mas o Bambi ninguém entrou em extinção, eu acho, mas era algum desenho em que uma criatura, uma fêmea de alguma criatura, a última da espécie, né, era abatida por um caçador desmiolado, né, e eu ali fiquei passado, falei, cara, quer dizer que ela era a última, não vai ter mais, não é? E talvez essa mesma reação me persiga, sei lá, 50 anos depois, não sei quanto tempo faz essa história, e é lógico que isso me faz refletir sobre o meu próprio papel aqui, piando que nem um louco, né, num mundo que é absolutamente coberto de outras melodias, por assim dizer, né, tentando encontrar aqui algum eco, tentando levar adiante um certo projeto
e isso é um bom gancho para a gente pegar um artigo que poderia não ter interesse nenhum, mas que acabou tendo um desdobramento interessante. É um artigo de uma revista de ciência, a phys.org, em que são cientistas que estão propondo um modelo matemático. De novo, matemática não é física, a matemática não é o mundo, matemática é matemática, certo? Mas a matemática que, em princípio, descreveria tudo que é vivo. Tudo, uma coisa assim, sem ambição, uma coisa modesta, né? Uma coisa assim caseirinha. Como assim descreve tudo? Esses cientistas estão partindo do pressuposto que uma das características da vida é se multiplicar. Então, eles vão criar um modelo onde, desde as formas mais primitivas, elementares de vida, né, você tem um modelo baseado na sua própria perpetuação e multiplicação, e esse modelo vai se ramificando, até que você consegue explicar a biosfera inteira. Hello? A biosfera inteira. A biosfera inteira é muita coisa, né? Ainda mais porque a gente só até agora catalogou, percebeu, entendeu uma fração muito pequena. Não é? Mas é muito interessante porque essa ideia de que essa biosfera, essa coisa que a gente está, né, graças aos Trumps, aos Bolsonaros, né, está derrubando, queimando, transformando em, sei lá, resorts no litoral de Santa Catarina, né, resorts na Flórida, etc. e tal. Essa magnífica diversidade talvez seja isso, seja simplesmente um mecanismo que começa lá atrás, e ele está chamando esses caras estão chamando isso de um processo maquínico, de um processo maquinal, né, que é uma maquininha que começou lá atrás, uma maquininha de diversificação e replicação, né? Ok, isso é muito parecido com a ideia do Darwin, talvez, mas agora pelo menos eles teriam criado um modelo matemático que eu não conferi, porque eu obviamente não vou entender. Mas o que é interessante, porque o artigo, ele faz uma comparação, uma analogia com um filósofo que eu conheço muito pouco, que é um cara chamado Leibniz, que é um tremendo gênio. Leibniz é um monstro genial, né? Se alguém aqui estudou cálculo, bom, Leibniz é um monstro, né? Em termos, é o que se chama de polímata, aquelas figuras que resolvem realmente brilhar em todas as disciplinas possíveis e imagináveis. Pois bem, o Leibniz deixou um legado filosófico que eu nunca tinha entendido muito bem, que é uma história chamada de mônadas. Mônadas, não é o nome de ninguém, né? Não, mônada, segundo ele, é o seguinte, vamos lá, vamos ver se eu consigo resumir aqui, porque eu precisei, adivinha o que eu fiz? Eu perguntei para o ChatGPT, eu dei o link do artigo, falei, olha, o que você acha desse artigo e o que você acha dessa analogia com Leibniz? E aí seguiu-se uma conversa que eu vou tentar resumir. Pois bem, o Leibniz, um cara profundamente crente em Deus, né, achava que Deus era absolutamente bom, tudo bom, nada ruim, não é? Em que se ele é absolutamente bom, então tudo que ele fez é bom. Se você não percebeu ainda é porque você é um cara limitado, você não tem a escala ainda para perceber o quanto as coisas são boas, certo? Porque tudo é perfeito, porque se Deus é perfeito, ele não ia fazer alguma coisa imperfeita. Eu não sei se ele conhece, sei lá, vizinhos, parentes estranhos, mas tudo bem, vai ver que a família do Leibniz era um pouco mais bacana. Mas, pois bem, então se Deus é perfeito, então o mundo é perfeito, então o que ele vai imaginar? É uma coisa bastante complicada, que a base de tudo, da matéria, a base do universo, não são átomos como aqueles dos gregos, né? Os gregos vão dizer, olha, é tudo material, é tudo, né, física, não existe nada sobrenatural. Não, o Leibniz, como eu acho que ele tem muito apego a esse cara, bom, deixa para lá, ele resolve que não. A base do mundo são entidades minúsculas e praticamente invisíveis, na verdade imateriais, aí que começa o problema, né? Chamado mônadas. O mundo é feito de mônadas minúsculas, microscópicas, além da sua capacidade de visão. Essas mônadas são independentes, essas mônadas foram todas criadas por Deus, todas. O cara realmente fez muitas, né? Como você pode imaginar. E aí essas mônadas todas, elas têm percepções e elas têm agência. Elas não interferem necessariamente umas com as outras. Bom, em suma, o cara resolveu fazer um modelo
Você poderia achar que isso parece um modelo atômico, exceto pelo fato de que os átomos não têm vontade nenhuma e não têm percepção. As mônadas do Leibniz têm, tá bom? Vai lá conversar com ele, não tem nada a ver com isso. Pois bem, ele acha que são essas mônadas que vão construindo, ou as percepções das mônadas que vão construindo, vão tendo percepções e vão se organizando de uma maneira perfeita, orquestrada por Deus, é lógico, de uma maneira perfeita. Então todas essas mônadas se orquestram em perfeita harmonia e sincronia, alegria e paz, não é? E elas dão origem ao mundo que você percebe. Então você também é feito de mônadas, a sua percepção é a percepção de mônadas, e eu não estava entendendo mais absolutamente nada. Eu falei, o ChatGPT, para um pouco, calma lá. Ok, eu tenho aqui um mundo à minha volta, que me parece bastante material até prova em contrário, não é? Outro dia eu prendi o dedo na porta, me pareceu bastante material. Bom, pois bem, então, se as mônadas são imateriais, são práticas, aliás, muitos ali encararam as mônadas como algo espiritual, algo de outro mundo, sei lá eu, né? Como que elas podem fazer um mundo que é feito de matéria, tijolo, e, né, suco de laranja? Como? Ah, então, veja bem, aí o ChatGPT me explicou, eu vou passar o link para vocês, é que na verdade a realidade, na verdade, é o que você percebe, então são percepções. Ah, então não existe mundo, existem só percepções. Não, o mundo existe, mas eles são percepções. Ele não é uma ilusão. Ilusão é como se alguém estivesse tentando te enganar e Deus jamais faria isso. Então, portanto, esse mundo são percepções de mônadas que... E aí eu não entendi mais absolutamente nada. E é muito interessante porque, veja bem, né, é muito curioso, de repente você vê um homem de ciência tão apegado assim a uma noção sobrenatural. Né? É mesmo que as evidências... Eu falei para o ChatGPT, falei, putz, o que é complicado desses pensadores que têm uma fé muito forte é que você pode esfregar a evidência que você quiser no nariz dele, né? Pode ser evidências cheirosas, mal cheirosas, tanto faz, não é? E o cara vai continuar achando que a fé é mais importante. Não é? E aí a conversa andou um pouco mais, a coisa desandou um pouco para o meu natural pessimismo. Não nem o pessimismo. Quando ele percebeu que estava mais pessimista, eu falei, olha, ChatGPT, eu já me conformei, ok? Faz parte da natureza humana, as pessoas são mais felizes assim, as pessoas preferem fantasia do que qualquer outra coisa, então algumas pessoas funcionam de um jeito diferente, é que eu posso fazer, eu não posso esperar das pessoas o que elas não podem dar. Assim, eu já me conformei com essa história, tal, e aí a gente acaba concluindo isso, uma conversa muito boa, e que eu percebi, aliás, um fenômeno muito curioso, que é o ChatGPT preocupado com a minha saúde mental, né, preocupado com o meu bem-estar, para eu não desesperar, para eu não, né, não sei lá o que, não entrar em parafuso, dando recomendações do que eu posso fazer, como é que eu posso eventualmente recuperar o otimismo, etc. e tal. E aí eu concluí citando, vale a pena lembrar, eu sempre cito aqui um pensador francês que é um gênio, que é o Voltaire. O Voltaire, maravilhoso, sensacional, ele escreveu um livro inspirado no Leibniz, porque o Leibniz fez muito sucesso com essa história de que tudo é maravilhoso, os planos são maravilhosos, se deu errado, você que não percebeu o quanto vai ser bom. Parece um velho amigo meu que dizia que, olha, no final tudo dá certo, se não deu certo porque não acabou, não é? Então, o Voltaire que tinha ficado muito impressionado com um fenômeno, que aliás eu joguei isso para o próprio ChatGPT. Que fenômeno foi esse? Eu perguntei, ChatGPT, o que disse Leibniz, tão otimista assim, com relação ao terremoto de Lisboa? Lisboa foi simplesmente arrasada, devastada, por um terremoto que, se eu não me engano, foi em 1752, mas eu sou péssimo com datas, pode ser outra data, pode ser 58, não sei, não é? Talvez seja 58, alguém me corrija, alguém mais afeito à história lusitana, não é? E aquele terremoto foi uma coisa, um tsunami, foi um Deus nos acuda, e muita gente, bom, o Leibniz, cadê essa história de otimismo aí? Né? Eu falei, como é que o Leibniz reagiu? O ChatGPT falou, ele não reagiu porque ele já tinha morrido. Né? Mas, de qualquer maneira, esse terremoto fez com que muita gente repensasse, né, essa história de que o que acontece no mundo, sobretudo as desgraças, elas têm algum sentido moral. Né, seja algum tipo de punição, porque afinal o que Portugal fez de errado? Né, tinha o diferente dos outros para merecer um castigo desse tamanho. É lógico que enquanto isso estava rolando procissão, né, sei lá o que mais que eles estavam fazendo, exorcismo, não sei.
Não é? Então, muita gente começou a botar em xeque essa suposição de que a explicação última, ou talvez primeira, né, de desgraças em geral, fosse algum tipo de punição divina, seja pelo que for, porque a gente descobriu, sei lá, eu nunca vou me conformar com essa história de pecado original, onde já se viu uma religião se basear no fato em que procurar o conhecimento é ruim e depois fazer amor é pior, né? Então, ok, mas deixa para lá. Mas isso provocou aí um estremecimento, né, no pensamento ocidental, o próprio GPT reconhece isso, e o Voltaire é um desses que realmente falou, então parou, não deixa, desencana, esse mundo se explica sozinho, a gente não precisa de nada, e ele escreveu um livro chamado Cândido, que é um livro divertidíssimo, vale a pena ler, é muito curtinho, em que você tem ali um personagem que é uma caricatura do Leibniz, que é o do Pangloss, eu não lembro mais o nome, Pangloss, Dr. Pangloss, que ele acha, né, que realmente, como a obra do Criador é divina e perfeita, tudo é divino e perfeito, tudo vai dar certo sempre, e no livro dá tudo errado. Mas dá tudo errado num patamar, eles viajam pelo mundo, são presos por traficantes de escravizados, é um Deus nos acuda, todo mundo pega sífilis, eles vão parar na América do Sul, no Paraguai, com a confusão. E aí depois, enquanto isso, o Pangloss achando que está tudo muito bem, o cara já estava todo zoado, todo arrebentado, e o cara não descia do salto alto. Mas aí chega num certo ponto que o personagem central, que é o Cândido, ele casa, ele fala, quer saber? O que realmente é importante, o que a gente tem que fazer é cultivar o nosso jardim. E foi o que eu falei para o ChatGPT. Falei, olha, então vale a pena lembrar que o final, né, do Candide de Voltaire, a gente tem que cultivar o nosso jardim. Ele concordou comigo e é isso que nós estamos aqui tentando fazer, né, os passarinhos aqui tentando achar algum tipo de ressonância enquanto o mundo vai para o buraco. E já que a gente está falando de ChatGPT aqui, eu falo disso agora ou eu falo da história do Benu? Eu vou deixar a história do Benu para o final para terminar numa nota positiva. Né? O que acontece é que eu abri ali o Facebook para cumprimentar as pessoas pelo aniversário e apareceu um post para mim sobre um conceito que eu não conhecia, que é chamado de terrorismo estocástico. Estocástico me fez lembrar do meu tempo de engenharia. Estocástico, se eu não me engano, é quando uma coisa é aleatória, certo? Um processo estocástico, mas eu posso estar enganado, alguém me corrija, não é? Mas o que é o terrorismo estocástico? O terrorismo estocástico é quando, sei lá, vamos imaginar um líder, né? Pode ser o Bolsonaro, pode ser o Trump. O cara solta o tempo todo teorias de louco, falas de louco, provocações de louco, preconceitos, ele vai soltando isso, e inclusive desumanizando, né, algumas categorias de pessoas, né? Ele vai criando um clima, ele vai lançando sementes. O que acontece é que uma hora alguém se empolga, alguém fala, olha, tem razão, então já que é assim mesmo, eu vou fazer isso daqui. E acaba assassinando alguém, acaba espancando alguém, acaba botando fogo no circo. Não é? E aí a questão é de quem que é a culpa? A culpa é do cara que lançou essas ideias todas, mas aí o cara lava as mãos. Olha, eu não mandei o cara bater em ninguém. Eu não mandei os civis alemães fazerem a Noite dos Cristais. Eu não mandei, não saiu no rádio, olha, vão lá e quebrem tudo. Ninguém falou isso. Então, portanto, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o terrorismo estocástico. Como eu nunca tinha visto isso, adivinha o que eu fiz? Aliás, o ChatGPT vai me mandar uma conta extra daqui a pouco, não é? Eu falei, ChatGPT, o que é o terrorismo estocástico? Ele confirmou, esse é um modus operandi, é um modo de agir, né? Você vai semeando inverdades, você vai semeando o ódio, você vai semeando caracterizações que desumanizam as pessoas, você vai soltando, você vai criando um clima em que de repente todo mundo se sente, né, sei lá, liberado para fazer alguma coisa que normalmente ela não faria, não é? Então ele explica essa história toda, com muito detalhe, vou dar o link para vocês. Eu sempre pergunto em inglês, mas acessem lá e apertem o Translate do Google, dá na mesma, certo? Certo. Até uma ironia se usar o Google para traduzir o que o ChatGPT falou. Mas vamos lá. Mas aí ele explica, e ele me pergunta, você consegue pensar em alguns exemplos? Eu falei, putz, claro que sim. Eu penso no Bolsonaro, eu penso no Trump,
eu penso no Hitler. E aí eu não expliquei por que eu pensava nisso, mas o ChatGPT já emendou. É verdade, o Bolsonaro espalhou um monte de inverdades, de discursos de ódio com relação ao judiciário, com relação à Covid, com relação a vacinas. E aí, quando acontece a invasão de 8 de janeiro, o cara tira o dele da reta. Trump faz a mesma coisa. Ele vai chamando os imigrantes de um saco de lixo, vai dizendo que aqueles caras estão contaminando. E depois, quando acontece uma invasão do Congresso americano, não é? Ele vai dizer, olha, eu não fiz absolutamente nada. E aí, ok, legal, Hitler a mesma coisa, vale lembrar que muitos dos horrores do nazismo não foram ordem expressa do Hitler, na verdade ele fez esse truque, ele simplesmente foi jogando gasolina ali para alguém acender um fósforo, não é? É lógico que o Holocausto, não, isso é um plano deliberado, não tem o que fazer. Isso realmente é um plano deliberado e gente cúmplice. Aliás, hoje eu abri o LinkedIn e tinha uma pessoa ali se orgulhando de ser basicamente um pau-mandado de um certo líder que eu acho que merecia um questionamento um pouco maior, mas você percebe o orgulho de alguém ser um executor de ordens sem questionar as ordens. Isso é da natureza humana, não tem o que fazer. Certo? Certo. Pois bem, então, ele perguntou para mim, e você acha que agora essas coisas estão piorando? Eu falo, olha, eu acho que sim, porque você tem pela primeira vez, né, plataformas com poder inacreditável sendo cúmplices de líderes que não têm uma agenda positiva. E aí o que foi muito engraçado, que eu nunca tinha visto isso, foi o próprio ChatGPT falou, olha, ele mesmo falou, estamos entrando numa era simplesmente nefasta. As forças em jogo não têm precedentes. O que poderia ser feito? Aí ele enumera as coisas que poderiam ser feitas, mas ele coloca entre parênteses, altamente improvável, muito difícil de acontecer, né? Então, uau, a coisa começou a tomar um rumo que chegou um ponto em que ele mesmo virou para mim e falou, olha, vamos fazer o seguinte, antes que você, de repente, né, desespere, pô, sabe que eu estou aqui para conversar sobre qualquer coisa, vamos falar, sei lá, sobre o Japão, sobre jazz, coisas que você gosta, né, sobre filosofia. Então, eu vou dar o link, obviamente, para essa conversa. É bom a gente ter clareza do que está acontecendo. O que está acontecendo é efetivamente isso. Aliás, um pouquinho antes de eu começar a gravar esse episódio aqui, eu descobri que o Trump está eliminando o Ministério da Educação. Eu descobri que o Elon Musk não sei exatamente qual é a influência que ele tem ali, mas ele quer cortar toda a ajuda humanitária dos Estados Unidos no mundo, não é? Então você fica pensando, bom, para ver que todo cara rico é assim, mas eu vou dar um link para uma entrevista com o Bill Gates, que já foi, né, demonizado. Eu lembro, eu trabalhei na Microsoft, parece que eu tinha abraçado o diabo, perdi amigos, fui trollado de madrugada e tal. Imagina, né? O Bill Gates não se compara a um Zuckerberg, não se compara a um Elon Musk, não se imagina. Perto disso, o cara é um amador. Mas tem ali uma entrevista com ele, vale lembrar que o Bill Gates resolveu dedicar sua fortuna à caridade, a fazer mudanças no mundo, né? E o que ele estava comentando ali, ele falou, olha, eu vou deixar, meus filhos não vão herdar uma fortuna, vão herdar uma grana, né, uma porcentagem, mas eu quero dedicar minha fortuna ao bem. Né? E ele já, através da Fundação Melissa Gates, sei lá como é que chama o nome da fundação, já esqueci, Melissa é a ex-mulher dele, ele já doou 100 bilhões de dólares. Desculpa, vamos clonar milhões, cadê esses bilionários, né? O cara não só doou dinheiro, mas o cara vai a campo, o cara vai na África, o cara vai lá para os lugares mais inóspitos, para ver como é que ele pode aprimorar a educação, como é que ele pode prevenir, sei lá o quê, uma nova pandemia, né? E aí a repórter falou, olha, mas o senhor também acabou de ter um jantar com o Trump aí de 3 horas. Ele falou, cara, o cara é o cara mais poderoso do mundo, se eu quero fazer alguma coisa acontecer, eu tenho que conversar com ele, tenho que ser pragmático, não adianta, né? Mesmo sabendo que esse cara escolheu um ministro da saúde que é completamente delirante, completamente contra qualquer vacina. Então, vamos só falar da historinha que eu prometi, que na verdade é uma continuação um pouco do episódio de ontem. Um dos canais que eu realmente adoro, que eu vou ficar muito triste quando esse outro pássaro se calar, né, que é o Ira Flatow, que é o apresentador do Science Friday, ele já está ficando velhinho, uma hora ele vai embora. O Science Friday é um canal de rádio, né, que virou podcast, etc, etc, etc.
E eles estavam entrevistando dois cientistas, eu vou pegar o nome aqui para a gente fazer justiça. Os cientistas se chamam Dr. Danny Glavin e a outra é o Dr. Dante Lauretta. Eles estão falando com a entrevistadora, né, sobre aquilo que eu comentei ontem com vocês, né, aquele projeto da NASA que foi até Bennu, que é um asteroide na Casa do Chapéu, 300 milhões de quilômetros, demorou anos para chegar até lá, aí pegaram uma amostra e demorou anos para trazer de volta, porque o universo é muito grande, você tem que pegar carona na gravidade, não é? Aliás, eu vou dar um link aqui para Sabine Rosenfelder, caso vocês tenham interesse em como o cálculo tensorial explica muita coisa. Eu não entendo muito disso, eu estudei muito cálculo, mas eu escapei do cálculo tensorial, ufa, aleluia, não é? Mas ela vai citar um físico que, com essa questão de gravidade, ele fala, a matéria diz ao espaço como ele se curva, né? E a curva do espaço diz para a matéria como ela se move. Então, levando em conta esses princípios bonitos todos, essa sonda foi e voltou, trouxe as amostras, e as amostras estão sendo analisadas, mas eu não sabia os bastidores. Na verdade, esses dois cientistas, há 22 anos, eles estavam juntos numa tenda na Antártida. Programa que realmente, por favor, não me convide. Não é? Porque, pelo amor de Deus. Ok, o cara estava lá. E o que eles estavam fazendo lá? Tentando encontrar meteoritos. Por que na Antártida? Porque, veja, é tudo branco, certo? Se cai alguma coisa diferente ali, você percebe fácil. E também ali, como o clima é relativamente miserável, fica relativamente preservado. Mas eles encontraram ali vários meteoritos. Por que eles iam encontrar meteorito? Para fazer uma joia, para fazer um anel? Não, para ver o que tinha, qual era a composição, né, se tinha algum sinal de uma química mais complexa. Mas aí toda vez que eles pegavam o meteorito de alguma maneira estava contaminado. Primeiro porque atravessou a atmosfera, esturricou, né, um calor miserável. Segundo porque mesmo na Antártida, a Antártida tem vida. Então como é que você vai saber que aquilo que você encontrou não é uma contaminação? Então esses caras ficaram super frustrados e na tenda da Antártida surgiu essa ideia, ok, se a gente quiser um meteorito limpinho, né, zerado, virginal, vamos buscá-lo onde ele estiver, né? Agora eu não sei como é que de um sonho numa tenda você chega a um projeto de sei lá quantas centenas de milhões de dólares, né? Eles ali inclusive enchendo o saco dos engenheiros da NASA para não usarem nada de nylon. Não é nenhuma perversão sexual, ninguém estava usando meia calça, usar algo de nylon na sonda, né? Na sonda espacial, também não é nenhum outro tipo de coisa médica, é na sonda espacial. Porque isso, aí os engenheiros ficaram desesperados, porque nylon é um material muito versátil, é um material muito resistente. Eu já trabalhei em fábrica de plástico. Nylon é uma maravilha, só que nylon, quando se degrada, as grandes moléculas do nylon dão origem ao quê? A aminoácidos que parecem os aminoácidos que eles estão procurando. Então os caras tiveram que fazer um esforço simplesmente miserável, né, para substituir os materiais, para não usar nenhum tipo de policarbonato. E aí o que acontece é que, bom, voltou, trouxeram, e aí eles contam várias coisas que são interessantíssimas. Eu já tinha contado para vocês que a hora que eles abriram lá, pegaram uma amostra minusculinha. O total que eles trouxeram é 150 gramas, sei lá, né, um pedaço de pizza, não sei. Trouxeram muito pouco, mas eles pegaram uma amostra minúscula, começaram a analisar tal, e como eu falei para vocês, eles descobriram 14 dos 20 aminoácidos que são os blocos fundamentais da vida nesse planeta, do passarinho kawaii, de todo mundo, incluindo o Bolsonaro, acredite se quiser. Né? Toda a vida no planeta é escrita com todas as proteínas são feitas com um alfabeto de 20 aminoácidos, eles encontraram 14 ali, ou seja, não é? Então, isso está acontecendo por aí, né? Não é um monopólio daqui, não veio nenhuma criatura barbuda e resolveu, sei lá o que ele fez. Não, está acontecendo no universo todo, porque a química e a física são em princípio as mesmas, não é? Mas aí eles continuaram analisando ali, mas tinha uma outra pergunta, uma outra questão. Por alguma razão que a ciência desconhece, todos os aminoácidos, um aminoácido é uma molécula, ou são moléculas muito complicadas, são tridimensionais, né? E aí você pode ter a mesma fórmula, mas você pega a mesma fórmula, a mesma composição, mas na hora de você estruturar essa molécula, ela pode ser tipo canhota ou destra, ela pode estar virada para um lado ou para o outro.
É como se eu falasse para você, ó, desenha aí a mão de uma luva. Você sabe como é que é a mão de uma luva, né? Tem 5 dedos, em princípio. Mas a questão é, você quer uma luva esquerda ou direita? Né? É a mesma quantidade de material, é o mesmo couro, mesma linha, mas você quer uma mão esquerda ou mão direita? Porque se você errar, não vai servir. Então, os aminoácidos que a vida usa na Terra, por alguma razão, a gente não tem ideia, todos são canhotos. Acho que é isso, se não me engano são canhotos. Giram para a esquerda, são virados para a esquerda. Por quê? Sei lá, porque afinal, né, por quê? Por que diabo? Será que foi algum fenômeno de seleção natural, começou assim, depois continuou, simplesmente multiplicou uma escolha casual, né? Por que é assim? E aí quando eles foram conferir ali o meteoro, os fragmentos, adivinha, eles acharam os aminoácidos canhotos ou destros? Um dos pesquisadores estava torcendo para que eles fossem todos canhotos, para que aí ele tinha uma tese na cabeça ao longo de décadas que a gente tem a vida aqui desse jeito porque o que chegou aqui veio daquele jeito e ponto. Né? E aí adivinha o que acontece? Não, metade, metade. Metade destro, metade canhoto. Aí o cara falou, pô, legal, obrigado, né? Serviu para alguma coisa, joguei 20 anos de hipótese pela janela, ciência é isso mesmo, né? Não é que nem, sei lá, não é que nem outras formas de conhecimento humano que tem um apego extraordinário a algum livro sagrado que ninguém pode botar a mão, então eu jogo fora, não tem problema. Mas a questão é, lá veio o meteoro, né, com metade, metade. Então continua em aberto a questão. Não é? Porque que, bom, se lá fora no universo acontece com a mesma probabilidade, que nem jogar uma moeda, cara ou coroa, né, por que a nossa vida aqui nesse planeta podia ser de outro jeito? Será que foi como começou? Então a questão está em aberto. Mas o que é muito interessante é que eles disseram que o material era muito, 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 muito escuro. Muito, muito, mas tinha assim umas coisas, de repente, umas coisas brilhantes, como se fossem umas estrelinhas ali. Quando eles foram ver, eram cristais de sais. Isso quer dizer o quê? Bom, primeiro é bonito. Segundo lugar, se a coisa formou cristal, é porque aquele material todo fez parte de algum lugar que tinha muita água. Porque se você tem muita água e essa água dissolveu alguma substância, se você deixar quieto, com o tempo ela vai se cristalizando e forma cristais. Então veja, o mero fato de você ter encontrado ali umas coisinhas branquinhas já sugere que vem de algum mundo aquático. De onde será que ele veio? Tem outra pista. Eles encontraram nessa amostra 20 vezes mais amônia do que se encontra por aí. Se você pegar uma amostra de solo, uma rocha qualquer, tinha 20 vezes mais amônia. A questão é, e daí? A questão é que isso indica onde no sistema solar isso pode ter se formado. Porque amônia aqui na Terra é um gás. Se você pegar amônia líquida, ela infelizmente vai evaporar e você pode matar as pessoas com isso, né? Já tentaram fazer, guerra é assim mesmo. Não é? Então, amônia é aqui, se tiver quentinho, o troço evapora. Então, se a amônia ficou ali em forma líquida, é porque você está a uma distância suficiente para que esse gás esteja na forma líquida. Você tem que estar muito longe daqui. Então, isso já dá uma pista que talvez, né, o Bennu seja o fragmento de alguma coisa que se formou lá para as bandas de Saturno, que é longe pra caramba. Né? Então, veja quanta conclusão que esses caras conseguem tirar de uma pitada, né, de um material que veio de, imagina, 300 milhões de quilômetros para ir, 300 milhões de quilômetros para voltar, ao longo de anos, tudo isso com um sonho de 2 cientistas que estavam presos numa tenda da Antártida, relativamente frustrados, porque ali eles não estavam conseguindo encontrar uma explicação para esse absoluto milagre que é a vida nesse planeta. Eu adorei essa história, se você quiser ouvir, os personagens são muito divertidos, eu gostei desse desapego. O cara falou, cara, eu estava errado, jogo fora, pronto, então eu fiquei 20 anos em cima, está ótimo, pelo menos a questão avançou, pelo menos a gente sabe que não é assim, não é? Mas eu gostei disso, sobretudo porque isso para mim se conecta com essa história toda da diversidade, a gente se conecta com a nossa completa incapacidade de perceber como as coisas se conectam. E, aliás, eu até vou dar um link aqui no final para quem quiser ver. Quando eu estava pesquisando sobre esse passarinho que o Ícaro Ferratini me recomendou, eu encontrei o trabalho de uma estudante. Ela fez um vídeo
sobre a extinção desse passarinho. E ela mostra, de uma maneira até que sutil, o que aconteceu. Né? Na hora que a ilha começa a ser colonizada, não é que as pessoas foram deliberadamente matar o passarinho, sei lá por quê, para comer. Não, as pessoas chegam com ratos, as pessoas chegam com gatos. Gatos são predadores de uma eficiência extraordinária. Então, ai, que fofinho o gato. Ok, acabou, matou todos os passarinhos. Né? A gente já comentou aqui de uma outra ilha, não sei aonde, não vou me lembrar, em que praticamente só tem aranha e cobra, porque alguém levou para lá, matou absolutamente todos os passarinhos, não sobrou nenhum. Não é? Então, a gente só percebe as consequências dos nossos atos quando já é tarde demais, ou se é que vai dar tempo de perceber. Então, raríssimos e raríssimos, eu vou seguir aqui o conselho do ChatGPT, vou continuar levando adiante aqui esse meu canto solitário, né, e tentar não esmorecer e tentar levar adiante para quem sabe essa mensagem se frutifica e se multiplica e a gente consegue chegar do outro lado. Raríssimos e raríssimos. Muito obrigado aí pelas dicas, pelas conversas, pelo apoio dos... Só sobraram 12, eu só tenho 12 super raríssimos agora. Um grande abraço e até amanhã.